Participe conosco todos os dias às 5h19 da manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. É tempo de oração. É tempo de renovação. É tempo de refletir que é o fim. Jesus falou tudo que está para acontecer vai se cumprir as profecias. Ele vai voltar para buscar você e eu. Oi, gente querida, gente amiga! Estamos aqui, eu sou Rodrigo Rodrigues, estamos aqui mais uma vez para o programa EC 5:19, neste canal que é o Tempo de Oração. E para mim é uma alegria, é uma honra muito grande estar em mais uma segunda-feira. Eu daqui, você daí, o nosso amigo, intercessor, Pastor Genival Lira, sempre nos acompanhando, sempre nos assessorando, sempre nos motivando a compartilhar tudo aquilo que Deus tem em nossas vidas. E não é diferente nessa segunda-feira, na qual nós podemos chegar, né, a última segunda-feira de 2025 com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez e já sendo grato por tudo aquilo que Ele nos fará. Então, esta é a segunda-feira, é a última segunda-feira, e nós cremos, nós chegamos até aqui sustentados pela graça, pelo favor imerecido do Senhor. Encerramos um ciclo com o coração grato e atento à voz de Jesus, que nos ensina a viver não só pelo acúmulo, mas pelo propósito. Que o Espírito Santo nos conduza esse tempo e que seja para a glória do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Olha só, eu quero a gente já comece meditando numa palavra que está lá em Lucas. O senhor me ajuda aí, pastor? Pastor Lira, vamos lá. Lucas 12, no versículo 15. Lucas 12, 15. O pastor Lira é sempre muito rápido, muito ágil. Ai, se fosse eu! Meia hora depois. Muito obrigado, pastor Lira. Pastor Lira sempre nos assessorando, sempre nos ajudando a compartilhar, a que você possa seguir. Pode ser na sua Bíblia, pode ser aqui na Bíblia, nessa versão que o pastor Lira trouxe para nós. Olha só o que está
escrito lá. Vamos ver se a versão vai bater. Lucas 12:15 vai falar uma recomendação de Jesus. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, eu não sei como é que foi esse ano para vocês, né? Se você acumulou, se você ampliou, mas o que Jesus está falando aqui é que você tenha que ter alegria, contentamento, não é verdade? Por quê? Porque o que ele está falando aqui é o seguinte: então tende cuidado, guardai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele tem. Então, nós queremos fazer uma reflexão aqui, de onde que Jesus ele nos lembra que a verdadeira vida, ela não está na quantidade do que possuímos, mas no sentido com que vivemos. Ao longo de 2025, muitos correram atrás de resultados, metas, conquistas, mas Jesus, porém, nos chama a uma avaliação mais profunda. Ele não está condenando o trabalho, nem a prosperidade, mas ele ensina que nada disso pode ocupar o nosso coração. Aqui no Novo Testamento, nos revela que os bens sem propósito geram vazio. Não é isso mesmo? A pessoa ela pode adquirir, e aliás, eu não sei, vou compartilhar. Eu já passei dos 50. E a partir dos 50, nós descobrimos que nós temos mais passado do que futuro. E aí é onde essa realidade ela se torna ainda mais visível, mais nítida. Por quê? Porque nós descobrimos que muitas são as pessoas que ajuntam tesouros na terra e a gente fala assim, bobinho. Não existe essa necessidade. O que a pessoa às vezes tem é muito mais que suficiente para ela viver com abundância, mas ela vive na escassez. Então, por isso que bens sem propósito geram vazio. O trabalho sem Deus gera cansaço. O trabalho, ele deve ser adorando. O trabalho e adorar, trabalhar ou adorar, é a mesma palavra, eu já disse aqui, chama avodar. Então, você trabalha adorando. E quando você adora, é a mesma... vamos falar que é o mesmo sentido. E conquistas sem gratidão geram inquietação, geram preocupação. É por isso que as conquistas, elas vêm com uma gratidão. Gratidão a Deus de falar, olha, eu não sou merecedor, mas o Senhor achou graça, achou o favor em minha vida, para que eu pudesse ser detentor desse momento, dessa conquista, desses bens. E ainda mandava uma mensagem para um amigo, uma pessoa muito distinta, uma pessoa admirável, ele tem algumas empresas, e as empresas dele assim ele torna o ambiente das empresas um ambiente de família, de uma conexão, um bom ambiente. E por último, ele se inspirou e ele adquiriu um sítio. E nesse sítio, ele vai acolher pessoas, moradores de rua,
pessoas em vulnerabilidade, né, que nós chamamos da sociedade. Isso muito inquietou o coração dele. Eu enviei uma mensagem para ele, falei assim, olha, não vou falar o nome dele aqui, mas, meu amigo, olha, eu sempre gosto desse princípio. É que Deus nos dá bens, recursos, dons, talentos, conhecimento, sabedoria, não é só para nós. É para que nós possamos compartilhar tudo isso que Deus faz ou nos entrega. É para que a gente possa desfrutar, mas que a gente possa também transbordar, que a gente possa compartilhar. Então, foi isso que eu vi nessa obra linda que o Senhor o despertou a estar fazendo, né? Então, eu penso que encerrar o ano ouvindo Jesus é alinhar nossa vida com a eternidade. Ele é o centro, Ele é o sentido. Então, meus amigos, esse é o nosso último encontro do ano. E que o Senhor nos ajude a falar com a verdade, a ensinar com humildade, a aprender com mansidão, a viver do modo que Cristo seja visto em nós. Que as pessoas, ao nos ver, possam ver a verdadeira essência da caminhada cristã. Que seja Cristo em nós, a esperança da glória. Que esse encerramento não seja apenas o fim de um calendário, mas o início de uma vida ainda mais alinhada com o Evangelho. Confiamos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. 2026 já está chegando aí. E eu estou certo que nós vamos continuar juntos, em unidade, orando, sendo grato, apresentando a Deus os planos. Olha, eu vou fazer os planos daqui a pouquinho, ainda hoje, né? Ainda hoje antes da virada do ano. Porque eu quero colocar os planos, os projetos. Eu gosto de anotar. Eu te inspiro também a anotar. Sabe para quê? Não é para Deus se lembrar. É que você possa se lembrar dos planos, dos projetos que você colocou diante do Senhor. E Ele fará infinitamente muito mais do que nós podemos pedir, sonhar ou imaginar. Você concorda com isso? Não é isso mesmo? Você gosta de ser surpreendido pelo papai? Eu gosto. Eu gosto. Então tá. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ser gratos a Deus por esses momentos que nós passamos juntos aqui numa temporada. E eu quero inspirar seu coração para que na próxima segunda nós possamos estar aqui também, na primeira segunda-feira do ano, e que nós possamos ter uma trajetória, uma caminhada de 2026 na dependência do Senhor, no cuidado do Senhor. Amém? Então tá, vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nos reunir nesta manhã, nós nos reunimos nesta manhã, sendo gratos ao Senhor por este ano que está se encerrando. Ah, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu livre acesso ao trono, ao Rei da Glória, através da morte de Jesus. Jesus nos reconciliou com Deus Criador. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor viveu, o Senhor nos ensinou, nos mostrou o verdadeiro caminho, a verdadeira riqueza, o verdadeiro sentido de nós sermos detentores ou que nós sejamos aqueles que somos mordomos daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E
por isso, hoje, nós colocamos diante do Senhor tudo que somos, tudo que temos. Reconhecemos que tudo vem do Senhor. Que Cristo governe o nosso coração, o nosso trabalho, os nossos sonhos, as nossas decisões. Que entremos o ano num novo tempo, com mais fé, mais sabedoria, mais dependência do Senhor. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito obrigado a Deus por cada vida, cada um desses meus irmãos, cada projeto, cada sonho, cada necessidade. Eu não sei qual que é a necessidade, mas cada um aqui tem uma necessidade, tem um sonho, tem um projeto. Eu já coloco diante do Senhor todos os sonhos, todos os projetos. E que o Senhor visite e o Senhor realize segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Por isso, a gente crê que a luz que Jesus nos ensinou, entendemos que não podemos ouvir sem responder. Se essa palavra falou contigo, não deixe de dar um like aí, dar um joinha. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre Jesus hoje. Escreva um comentário, uma palavra de gratidão por 2025. Só não fique sem reação. Você tem que ter uma ação já no seu coração. E eu quero também aproveitar esse momento e que você possa expressar gratidão a Deus aí, fazendo uma oferta, investindo aqui no Ministério EC, no Ministério, nesse Ministério é Tempo de Oração. Esse canal, né, esse é Tempo de Oração, ele se torna um ministério, ele é um ministério evangelístico e você pode fazer parte. Como? Orando. Você pode investir, você pode participar. Aí, no QR Code, inclusive tem um endereço para você, que é aí de Itabirito, que você possa ir em alguns horários dos cultos e você será sempre muito bem recebido. Lá pelo pastor Genival, pela sua esposa Marilene, esse casal, um amor de pessoas, a sua família, eles vão estar recebendo lá a sua família com muito amor, sempre inspirado por Jesus Cristo. Tá certo? Então tá. Se você quiser adquirir algum dos livros também, você adquire uma literatura muito boa, muito edificante. Então não deixe de fazer isso. Tá bom, meus irmãos? Olha, tá preparando uma chuva aqui. É chuva de bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida. Assim eu creio. Tá certo, meus queridos? Então tá. Olha, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Espero que você possa ter um novo ciclo aí de 2026, repleto da glória de Deus. E assim como nós estamos encerrando, com gratidão a Deus, com alegria no coração, que você possa iniciar o ano da mesma maneira e que ele possa ser a extensão dessa mesma alegria, dessa mesma atmosfera de poder, de graça e de cuidado do Senhor. Tá bom? Então tá. Próxima segunda nós estaremos juntos. Grande abraço. Fique em paz. Deus te abençoe. Me perdoe pelo barulho aí do celular aí. Eu acabei não deixando o modo avião, né, mas espero que não tenha atrapalhado. É o natural. É fazendo ao vivo mesmo. Um abraço. Fica bem. Fique em paz. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração?
Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra